Olá pessoal, começando mais uma série de vídeos, dessa vez resolvendo algumas questões em Java com a estrutura de repetição. Espero que essa série ajude vocês a melhorarem nas suas práticas de programação e bons estudos para todos. Meu nome é Felipe Magalhães Pereira, estudante do segundo ano de Tecnologia da Informação do IFBA Campus Santo Amaro, bolsista do projeto Contribuições da Prática no Processo de Ensino-Aprendizagem de Programação nos cursos do IFBA, sob orientação do professor Jorge Leite. Então, vamos trabalhar nessa série com estrutura de repetição. Mas o que é essa estrutura de repetição? Elas também são conhecidas como laços ou loops e são utilizados para executar repetidamente uma instrução ou bloco de instrução enquanto determinada condição estiver sendo satisfeita. Então, como isso funciona? Nós temos o nosso comando, certo? A gente vai dar uma condição a esse comando. Se essa condição for verdadeira, que é chamada de condição booleana, que pode ser verdadeira ou falsa, se a condição for verdadeira, o comando vai continuar se repetindo até que o comando seja falso, certo? Aí a condição vai sair do laço de repetição e vai terminar. E ela contém 4 elementos fundamentais: a inicialização, condição, corpo e iteração. A inicialização compõe-se de todo o código que determina a condição inicial da repetição, ou seja, os comandos, certo? Os comandos iniciais. A condição é a expressão booleana, como eu falei, avaliada após cada leitura do corpo, e determina se a nova leitura deve ser feita ou se a estrutura de repetição deve ser encerrada. Então temos a condição, certo? E essa condição só vai se repetir através do corpo, certo? Que é o corpo que compõe-se de todas as instruções que são executadas repetidamente. E a iteração é a instrução que deve ser executada depois do corpo e antes de uma nova repetição. Ou seja, a iteração vai ser falso, certo? Vai ser o falso que vai determinar se a repetição vai continuar ou não. Porque se for verdadeiro, continua. Se for falso, termina. Existem 2 códigos, certo, que nós utilizamos como estrutura de repetição, que são o while e o for. O while pode ser traduzido para o português como enquanto, certo? E esse termo é utilizado para criar uma estrutura de repetição, que executa uma instrução enquanto uma expressão for verdadeira, ou seja, a parte do corpo. Então temos aqui como exemplo, certo? Uma variável inteira, x, que ela inicializou como 15, certo? Então o valor inicial dela vai ser 15. Então temos aqui que enquanto x for menor que 18, como ela inicializou como 15, enquanto x for menor que 18, as informações vão aparecer: você não tem permissão para entrar. E depois vai ser incrementado, certo? Esse código mais depois de uma variável significa que você vai incrementar. Ou seja, como x começou com 15, ela vai incrementando até ela chegar a 18. Então temos aqui embaixo que ela apareceu 3 vezes a mensagem. Por quê? Porque ela começou no 15, foi para o 16 e foi para o 17. Quando chegou no 17, ele parou. Por quê? Se chegasse no 18, seria x igual a 18. Então ela parou a mensagem parou de aparecer. Então é assim que funciona. O do while, que é outra expressão, é a mesma coisa, só que você coloca o do, certo, em cima. E eu prefiro usar o do porque eu acho que dá para organizar melhor, certo? O do, que no inglês para traduzir significa faça. Então você vai fazer o código enquanto x for menor que 18. Então funciona da mesma maneira. Mas também temos o for, que é a estrutura de repetição compacta. Seus elementos de inicialização, condição e iteração são reunidos da forma de um cabeçalho, e o corpo é disposto em seguida. Só que o for e o while representam a mesma estrutura básica de repetição. Você pode usar um dos dois, certo? Você que escolhe. Então temos como exemplo aqui o for. O for, nós temos a inicialização, que o número i, a variável i, começou como 0. O i, depois, aqui vai ser a condição, certo? Enquanto o i for menor que 5. E aqui nós não precisamos incrementar dentro do código, porque já temos aqui no nosso for que o i vai ser incrementado. Então nós vamos aqui vai aparecer a mensagem de valor, certo? O i, ela vai aparecer até que o i seja menor que 5. Então ela começou como 0, valor 0, depois foi para 1, 2, 3 e 4. Não apareceu 5 porque aí o i já seria igual a 5. Então essa foi uma explicação bem rápida de como funcionam as estruturas de repetição. Agora vamos para o Eclipse resolver a nossa primeira questão da série e vamos para lá.
Vamos fazer a nossa primeira questão da nossa série. Eu vou ler para vocês agora. Desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário um número entre 10 e 20 e exiba a tabuada desse número. Tomemos como exemplo 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, até 12 vezes 10, 120. Então vamos lá, vamos trabalhar com tabuada, certo? Então quais as variáveis nós vamos precisar? Inteiras, certo? Porque não pode ter número com vírgula. Vamos precisar do número para pedir o usuário, o multiplicador para poder fazer a conta, certo? De multiplicando do 1 até o 10. E o produto, certo? Que o produto vai ser o número vezes o multiplicador, certo? Que nós vamos ter como resultado. O que é que a gente faz agora? Temos que pedir ao usuário para ele digitar o número entre 10 e 20, que é a condição que a questão deu. Método para chamar a variável inteira, nextInt. O que é que a gente faz agora? Eu vou fazer com o laço de repetição do while. E depois que eu terminar, eu faço com o for, certo? Para mostrar que dá para fazer das duas formas. Do while. Quando eu fiz o do, você digita do e aperta Ctrl barra de espaço, ele aparece aqui, certo? O do while. Mas qual a condição do while? Que temos aqui, condition. Qual é a condição? Ele quer até que o número seja, que o número do multiplicador chegue até o 10, certo? Que não tem número depois desse. Então, o multiplicador vai ser menor que 11, certo? Porque enquanto ele chegar até o 11, ele vai continuar repetindo. Porque aqui está dando erro. Aqui ele está dizendo que a variável multiplicador não foi inicializada, certo? Nós temos que inicializar. Com qual número? 1, certo? Porque aqui na questão que está pedindo é 1. Então você vem aqui na variável multiplicador e coloca igual a 1, certo? Agora ele deu certo. Mas o que nós vamos fazer agora no nosso corpo de repetição? Nós vamos ter que utilizar a condição, certo? Porque o número tem que ser entre 10 e 20. Tá? Então nós vamos utilizar a estrutura condicional if, certo? Código de condição. Está contra o barra de espaço. Ele aparece aqui. Condição. Qual é a condição? Se o número for maior que 10 e o número for menor que 20, que aqui na questão pede entre 10 e 20, nós vamos fazer o nosso cálculo, certo? O cálculo que eu falei no começo, produto, é igual ao número vezes multiplicador. Terminou por aí? Não terminou. Por quê? Nós vamos ter que mostrar, certo? O produto e o multiplicador, mas esse multiplicador vai ter que ir incrementando do 1 até o 10. Como é que a gente faz isso? Vem aqui no final do if, certo? E coloca multiplicador mais, certo? Ele vai incrementar, ou seja, ele vai começar como 1 aqui, vai mostrar o produto. Depois ele vai passar para o 2 e vai voltar para essa condição. Vai passar para o 3, para o 4, até chegar ao 10, que é a nossa condição aqui, enquanto o multiplicador for menor que 11. E dentro do if aqui nós vamos mostrar a nossa saída, certo? Então vai ser o número que a gente digitou vezes o multiplicador, que vai até 10, é igual a produto, certo? Esqueci do mais aqui, mais produto. Vamos agora testar. Digite o número entre 10 e 20. Vou colocar 15. Então você vê aqui, ó, 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 é 30, 15 vezes 3 é 45 e vai até o 10, certo? Quando ele chegou no 10 ele parou. Ele não continuou do 11. Mas podemos fazer também essa questão utilizando o for. Como é que a gente faz? Deixa eu apagar aqui o do while. Eu deixo aqui as condições, certo? Só que a gente não vai utilizar esse multiplicador. Esse multiplicador já vai estar dentro do for. Você digita for, Ctrl barra de espaço, esse primeiro aqui. Esse multiplicador vai ser o nosso i, certo? Aqui tem que o i vai começar como 0 e a condição vai estar aqui, ó, i menor que, a gente vai tirar esse arg.length, a gente vai colocar o quê? I menor que 11, que é a nossa condição. Na verdade a questão está pedindo começar do 1, né? Então o nosso i vai começar como 1. Então ele inicializa como 1, tem a nossa condição e incrementa, certo? Então aquilo que a gente fez no do while, de começar o multiplicador como 1, colocar a condição como menos 1 e depois incrementar o nosso multiplicador, já está tudo aqui. Então a gente vai ter que fazer produto é igual a
não vai ser multiplicador, vai ser o quê? I vezes número, certo? E nós vamos mostrar ao usuário, certo? O número vezes I, que é o nosso multiplicador, é igual a produto, certo? Só esqueci de colocar o if, certo? Porque o nosso número tem que ser maior que 10 e menor que 20. Eu vou copiar isso aqui e colocar dentro do if. Não precisa incrementar, não precisa colocar o multiplicador. Nós colocamos o i. E você vai ver que dá a mesma coisa, certo? Você pode fazer com um e com o outro. Digite o número 15. Você viu que deu a mesma coisa de 1 até o 10. Então essa foi a nossa primeira questão. Até as próximas questões e bons estudos para todos.